Boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. E vamos hoje a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Mauro. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, professora Tayana. Tudo bem? Professora, tudo bem? Queridos alunos do estado de São Paulo, como vocês estão? Estão legais? E aí? Aguentando a quarentena, estudando bastante, organizando os estudos, organizando as habilidades. Aliás, por falar em habilidades, coloca aí, no topo do caderno, hoje vamos aprender resumo. Hoje é dia 2 de julho de 2020, vamos aprender a fazer resumo. Parece uma habilidade simples, parece coisa ultrapassada, mas não, vamos aprofundar bastante, vamos estudar bastante. Mas antes de eu aprofundar um pouquinho mais, professora Tayana, quais são as habilidades que mobilizaremos hoje? Então vamos lá, professora. Os objetivos da aula hoje é o projeto de texto, a construção de um texto, uma revisão. As habilidades: utilizar procedimentos iniciais para a elaboração do projeto de texto, do texto, na verdade. Estabelecer tema, pesquisar ideias e dados, planejar a estrutura, formular o projeto de texto. Então, vamos iniciar essa jornada. Esta aula, professora, muito obrigado, muito bem explicado, ela vai muito além disto, de formular um projeto de texto. A gente vai pensar hoje, ao longo desta aula, sobre a própria construção textual. O que é necessário para que um texto faça sentido, se o texto faz sentido e, acima de tudo, como estudar, né? A gente tem muito conteúdo, o Centro de Mídias todo dia entra com vários conteúdos, o professor na escola, muito conteúdo, e é necessário nós nos organizarmos, né, para podermos dar conta de tudo isso. A gente tem que, de certa forma, né, nos desdobrar, nós professores e vocês alunos, para conseguirmos, né, vencer esse ano que já é complicado a vida de um estudante, a gente sabe disso. Imagina a vida de um estudante em período de pandemia. Então, a gente vai falar, acima de tudo, sobre como estudar. Mas antes da gente começar a aula, vamos para o que faremos hoje. O que faremos hoje? Hoje vamos selecionar as principais ideias de um texto, vamos aprender a fazer isso, relacionar a tipologia textual, resumo, ao estudo interdisciplinar, e vamos elaborar resumos de diferentes áreas do conhecimento. Então, a ideia de hoje é que seja uma aula bem tranquila, bem leve, que a gente consiga pensar bastante sobre alguns pontos que a gente possa levar adiante, não só nas aulas de língua portuguesa, mas também em outras disciplinas. Se você prestar bastante atenção nessa aula, você vai ver que você vai conseguir acompanhar muito melhor as aulas de outras disciplinas também. Você vai conseguir utilizar as habilidades desenvolvidas nesta aula para estudar outras disciplinas, aprender a resumir textos. Isto é muito importante. Mas vamos começar, professora Tayana, com uma pergunta inicial. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, vou perguntar para você, qual foi o último livro que você leu? A história, assim, um romance, uma história grande? Estou lembrando do Malala agora, mas não foi o último, mas eu li Malala. Malala, sim, excelente livro. Foi. Se você pudesse resumir esse livro para mim em poucas palavras, em 3 linhas, em um tweet. Uma história de coragem de uma moça. Muita coragem. É uma história de coragem de uma moça. Sim. Então, a professora leu o livro da Malala, a biografia, né, da Malala, excelente livro, diga-se de passagem, e ela resume o livro como uma história de coragem, né, uma história de força, né? Força eu estou inventando aqui, a professora não falou. Luta, na verdade, né? Mas vamos lá. Eu vou perguntar para vocês a mesma coisa. Então responda para nós em 3 minutinhos, vocês têm 3 minutos para pensar qual foi o último livro que você leu. Resuma o enredo em 3 linhas em seu caderno e já voltamos. E compartilhe conosco no chat, por favor.
Olá, durante esses 3 minutinhos eu tive a oportunidade de colar aqui, olhar no computador da professora, vi que tinha muita participação. Então, professora Tayana, quais foram os últimos livros que o pessoal leu, né? E eles conseguiram resumir em 3 linhas? Vamos lá, primeiro ao professor Diego, um prazer, professor, ter conosco. O professor Diego leu O Senhor dos Anéis. Uau, livraço! Lendo, certo? Alguns eu não consegui anotar o nome, mas vamos lá. Aventuras de Robson, Mitologia, O Menino do Pijama Listrado, Extraordinário. Depois eu consegui anotar os nomes. Então tem o Vitor, O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. A Michelle e a Nayara, Diário de Anne Frank, eu também li agora nessa quarentena. O Davi, Biografia de Malala, também. E a Emily, ela sim, falou O Homem e o Giz é uma história de mistério e investigação. A Emily colocou o resumo da história. Vamos partir para a seguinte questão. Antes, eu não falei, né? Esta atividade está no caderno do aluno, na página 117. Você consegue acompanhar? Terminamos a última aula, né? Aquela quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, pedindo que vocês, né, fizessem um resumo daquela fábula que está algumas páginas anteriores, na página 116, 115. Então, é interessante que o caderno do aluno pede que vocês façam um resumo, ou seja, partam de um gênero para outro gênero, né? Faça transposição. É interessante pedir que vocês façam um resumo, e a maioria me deu o título do livro, a professora Tayana me deu alguns indícios do livro, né, da Anne Frank, e a aluna, né, o nome dela é Emily? Emily. Obrigado, Emily, por participar. A Emily também deu indícios do livro. Eu queria que vocês olhassem na tela rapidinho e vissem a definição do que é um resumo, para a gente partir disto para um outro nível de resumo. Resumo é um texto escrito de forma clara e objetiva. Resumir é um ato de ler, analisar e redigir em poucas linhas as ideias essenciais e mais importantes para o leitor. Então, num resumo que nós fazemos, nós extraímos as partes mais importantes, nós transpusemos. É um ato de leitura. Então, quando você está resumindo, você leu, compreendeu. Eu vou falar aqui de um livro em específico, O Senhor dos Anéis, que o professor citou, né? Professor Diego. Esse livro, ele tem capítulos e mais capítulos, várias histórias se entrelaçando. Não é possível resumir em 3 linhas. Raros são os livros que conseguem, né, resumi-los em 3 linhas. Quando você pega, por exemplo, uma peça de teatro para resumir, você tem que entender o que está acontecendo ali. Nossa, a peça de teatro está acontecendo em 3 atos. Separe os atos direitinho, organize o que acontece, cada ação. Olha, às vezes você para poder pesquisar um livro que o professor pediu para você ler. Olha, vou pesquisar o resumo do livro X, tá lá, Iracema na internet. Aí você procura lá o resumo e você acha várias e várias linhas, vários espaço, tempo, narrador, personagem, foco narrativo. Narrador é foco narrativo, né? Você procura vários elementos, aí o resumo está feito. Porque depende do livro, você vai buscar estruturar o resumo de maneira diferente. Ou seja, resumir é um ato de entender, compreender. Cada livro você resume de um jeito, porque a cada livro você espera um tipo de leitura. Tem um livro chamado Vidas Secas. É um livro escrito por Graciliano Ramos, na década de 30, 40. É a geração de 30 no regionalismo brasileiro. Esse livro são 13 capítulos. Cada capítulo contém uma espécie de conto, né, que se cruzam, desmontáveis. Né? É muito mais do que isso, por favor. Eu estou resumindo o resumo do resumo do resumo. A ideia seria que quando você fosse resumir um livro como esse, você pegasse capítulo por capítulo e pegasse a ideia central de cada capítulo. Né? Nesse, até um pouco mais tranquilo, acredito eu no resumo, porque são desmontáveis, é um livro desmontável. Em outro livro, como Diário de Anne Frank, por exemplo, né, a ideia seria outra, o resumo seria outro. Então, o resumo já é uma interpretação do seu texto, do texto que você está lendo. Então, imagine assim. Nós estamos aqui dando uma aula para vocês, e vocês tiveram uma aula anterior, outra aula depois, aula com o seu professor de outras disciplinas. O que é o resumo? É você chegar na sua casa e anotar aquilo que você aprendeu na aula. Quando você chega e nota as coisas principais, o que eu aprendi? Aquilo que é importante, né? O que é importante? Aquilo que talvez caísse numa prova, né? Aquilo que você, entre nós, ninguém discute, colocaria numa cola, o que você colocaria no papelzinho ali para levar na hora como lembrete? Aquilo é importante. Aquilo é um pouco do que seria o seu resumo, o início da construção do seu resumo. Faremos isso de forma prática nesta aula, mas antes de seguir,
seguir. Vamos lá. Responda uma pergunta no chat em 2 minutinhos. Qual é a importância de fazer bons resumos para a organização dos estudos? Em 2 minutos nós voltamos. E vamos à participação aí dos nossos alunos, eles estão bem antenados, difícil conseguir resumir aqui o que eles estão falando. Eu tenho aqui a Karina, que ela fala em relação da organização dos estudos. A Raíssa e a Leia falaram que é para entender melhor. O Rian, para lembrar o ponto-chave do assunto. O Giovanni, otimização do tempo. Nossa, respostas excelentes, mas... A Júlia, focar na ideia principal, tem várias aqui, ó, dá para ficar a tarde inteira comentando. Olha, na última aula, o tema era provocador e parecia até um tanto quanto infantil. A pergunta da última aula, né, era: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E nós tivemos muita participação, né, uma aula controversa, porque a princípio nós não vamos aprender nada com isso. Mas aprendemos sim. Aprendemos com aquela fábula entre uma galinha e um galo discutindo. Aprendemos o quê? Aprendemos que existem argumentos, né, é necessário discutir, argumentar e considerar o argumento de cada pessoa. A ideia daquela aula era esta. Aquela aula era esta a ideia. Aqui nós vamos pegar trechos daquela fábula, daquele texto, para poder resumir, porque foi a proposta, né, pedida na página 117. Então, vamos reler um trechinho e vamos dar uma proposta de resumo, uma forma de resumir. É claro, se você conversar com seu professor, ele vai te dar outras ferramentas, né, outras fórmulas, mas vamos para uma fórmula que é bem legal. Na aula anterior, lemos uma fábula com argumentos, né, sobre o nascimento da galinha antes ou após o ovo. Vamos reler um excerto desse texto. Uma nova descoberta aponta que a galinha veio primeiro. Segundo os cientistas, a formação da casca do ovo depende de uma proteína que só é encontrada nos ovários desse tipo de ave. Portanto, o ovo só existiu depois que surgiu a primeira galinha. A proteína, chamada Ovocleidin 17, OC17, atua como um catalisador para acelerar o desenvolvimento da casca. A sua estrutura rígida é necessária para abrigar a gema e seus fluidos de proteção enquanto o filhote se desenvolve lá dentro. A descoberta foi revelada no documento Structural Control of Crosstalk Nucleo by Eggshell Protein, que em tradução livre quer dizer controle estrutural de núcleo de cristais pela proteína da casca do ovo. Na pesquisa, foi utilizado um supercomputador para visualizar de forma ampliada a formação de um ovo. A máquina, chamada de Hector, revelou que a OC17 é fundamental no início da formação da casca.
Essa proteína é o que transforma o carbonato de cálcio em cristais de calcita, que compõem a casca do ovo. Dr. Colin Freeman, do Departamento de Engenharia Material da Universidade de Sheffield, constatou: há muito tempo se suspeita de que o ovo veio primeiro, mas agora temos a prova científica de que, na verdade, a galinha foi a precursora. Gente, olha aqui. Funciona da seguinte forma. Todo parágrafo tem um tema, né, que é o tópico frasal, né, tema meio polêmico, conceito meio polêmico, né, mas assim, o que significa dizer que todo parágrafo tem um assunto. O que acontece é quando você está desenvolvendo um texto, você tem que elaborar esse projeto. Um parágrafo deve se interligar com outro, levando a outro, criando o que nós conhecemos por textualidade, ou seja, significado. Um parágrafo bem escrito, bem estruturado, você consegue descobrir qual é o tema daquele parágrafo, do que ele está falando. Quando você começa a ver que aquele parágrafo aponta para vários lados, ou ele foi mal escrito, ou tem algum motivo ali que aponta para isso, gerar confusão talvez. Alguns parágrafos, todos os parágrafos desta fábula são muito bem escritos. Então vamos partir do pressuposto de que temos que resumir, né? Pressuposto não, porque temos que resumir, né? Foi a atividade da última aula, está no nosso caderno do aluno. E vamos pegar o primeiro exemplo, um trecho da fábula, né? Exemplo 1 na lousa, na tela. Leiam comigo, releiam comigo na realidade. Uma nova descoberta aponta que a galinha veio primeiro. Segundo os cientistas, a formação da casca do ovo depende de uma proteína que só é encontrada nos ovários deste tipo de ave. Portanto, o ovo só existiu depois que surgiu a primeira galinha. A proteína chamada ovocledidin 17, ou C17, atua como um catalisador para acelerar o desenvolvimento da casca. A sua estrutura rígida é necessária para abrigar a gema e seus fluidos de proteção enquanto o filhote se desenvolve lá dentro. Presta atenção uma coisa, gente, volta aqui comigo. Eu fiz um pouquinho diferente, eu não coloquei a pergunta nesse slide para que fique bem grande, né, para vocês na tela do celular ou na tela da TV. Eu queria que vocês, em um minutinho, prestem bem atenção, selecionassem qual é a ideia central, qual é o tema desse parágrafo, qual é a ideia central deste parágrafo. Sublinhe no seu caderno do aluno, se você tiver a possibilidade, se vai com você nesse momento, né, está na página 115, você consegue encontrá-lo aí, 115, sublinhe aí e divida conosco no chat. Um minutinho, por favor, na tela. É isto. Vamos a mais participações aqui. O Kelvin diz que o tema é que a galinha veio primeiro. Ele acertou, professor? Kelvin, meus parabéns. Então, vamos lá. Aprendendo a estruturar o nosso resumo, né? Organizar os estudos e organizar as próximas Fernanda também, viu? Argumentar que a galinha veio primeiro. Exatamente. O tema desse parágrafo é a galinha veio primeiro. É o assunto central desse parágrafo. Mas vamos lá. Então, eu vou sublinhar ele. Olha, se olhar na tela, eu sublinhei o assunto central desse parágrafo. A galinha veio primeiro. Eu comecei a resumi-lo. Resumi esse parágrafo, a galinha veio primeiro. Só que esse parágrafo não se resume nisso. Ele vai além, ele argumenta, né? Então, eu queria que vocês agora um pouquinho mais de trabalho. 2 minutinhos, sublinhem quais argumentos comprovam o tema, né? O assunto. Quais argumentos nesse parágrafo sustentam a tese de que a galinha veio primeiro. Sublinhem
em 2 minutinhos e nós já voltamos. E vamos lá, as respostas. O Davi diz que é uma nova descoberta que aponta que a galinha veio primeiro. O Kelvin e o Moisés, a formação da casca depende de uma proteína que só tem nos ovários da galinha. Nossa, estão muito certinho. Bem. Eu vou ir além disso. Como eu estou falando de sublinhar, né? Eu espero que vocês tenham sublinhado no caderno do aluno. Eu deixei sublinhado ali, olha só. Na tela, a galinha veio primeiro, é o nosso tema, né, do parágrafo. Aí eu vou ler só o sublinhado. A galinha veio primeiro. A formação da casca do ovo depende de uma proteína que só é encontrada nos ovários deste tipo de ave, chamada ovocledidin 17, OC17, um catalisador para acelerar o desenvolvimento da casca, estrutura necessária para abrigar a gema e seus fluidos de proteção, o filhote. Eu posso fazer uma mágica maior do que essa. Eu posso fazer assim, olha. A mesmíssima coisa resumida. A galinha veio primeiro, pois a formação da casca do ovo depende de uma proteína que só é encontrada nos ovários deste tipo de ave, chamada ovocledidin 17, OC17, um catalisador para acelerar o desenvolvimento da casca, que é uma estrutura necessária para abrigar a gema e seus fluidos de proteção ao filhote. As palavras-chave são as palavras mais importantes nesse texto, na minha opinião, são, né, ovo, galinha, ovocledidin. Então, o que eu fiz agora? Eu, de maneira a não tirar tanta coisa, fui tirando, fui sublinhando, organizando, né? Eu extraí o que era mais fundamental, o que era mais importante, né? E separei, inclusive, as palavras-chave. Se algum dia, vamos supor que se passe o ano inteiro e eu queira voltar, né, naquele assunto, eu vou nas minhas anotações e procuro, olha, ovocledidin, achei, olha, está organizado aqui. E a partir da palavra-chave, eu leio o meu resumo. E a partir do resumo, eu volto para a aula, volto para o texto, volto para o caderno do aluno, volto para o livro. Resumir é isso. Vocês viram o que eu fiz? Eu resumi apenas um parágrafo. A fábula tem muitos mais. Um livro tem muitos mais. Se eu, para resumir um parágrafo, eu tive esse trabalho, né? Essa atenção, você deve fazer o mesmo quando o professor pedir para vocês. Eu vou cometer uma imprudência agora. Eu vou para uma outra área do conhecimento, tentar estudar um pouquinho de sociologia. Eu queria que agora vocês tivessem essa coragem junto comigo, e junto com a professora Tayana, vamos lá, eu gosto. E fôssemos para a página 91 do caderno do aluno, da primeira série mesmo. Vá até a página 91 do seu caderno do aluno, você vai encontrar esse texto lá, olha só, que é da disciplina de sociologia. Sociologia.
Eu vou ler esse texto de sociologia com vocês. Vamos lá? A sociedade é uma criação humana. Para além do instinto de preservação da espécie e manutenção da vida, os seres humanos também se organizaram ao longo da história por fatores subjetivos, como, por exemplo, afinidades, gostos, semelhanças, entre outros. As teorias clássicas da sociologia apontam ainda a criação das sociedades como estruturas ordenadas, baseadas em regras, leis, códigos de condutas, moral, ética, entre outros, e em instituições bem definidas: família, trabalho, escola, igreja, etc. Em suma, a sociedade e os seres humanos estão intrinsecamente conectados. Olha, funciona assim. Eu gostaria agora... Bom, o texto do Ovo da Galinha a gente está lendo desde a terça-feira, né? Então retomamos ele hoje. Então a gente estava até meio que saturado dele. Acredito que tenha sido mais fácil fazer o resumo dele. Para esse trecho, esse parágrafo da página de Sociologia, eu vou deixar para vocês 2 minutinhos para vocês encontrarem o tema e sublinharem, e a gente já volta. Então, de novo, não colocarei a pergunta na tela de vocês, porque eu quero o texto bem grande para vocês pensarem ele. Sublinha e volte conosco com a sua resposta aqui no chat, vai ser muito legal. Qual é o tema, a ideia principal deste parágrafo? A Ana Beatriz respondeu à sociedade dos seres humanos. O Gabriel, a sociedade é uma criação humana. Gabriel Pérez, a conexão entre o ser humano e a sociedade. E a Júlia, a sociedade é uma criação humana também. Então, a técnica que a gente está passando aqui para vocês de resumir é sempre buscar elementos próprios do texto, né? Nesse momento, evitar a criação, né? Para a gente poder... o texto frio. Não que estejam erradas outras formas de resumo, por favor, né? Mas a ideia é sempre extrair do texto de maneira bem objetiva, né, e clara o que o texto nos apresenta. Se a gente for por esse ponto de vista, então o tema deste parágrafo é: a sociedade é uma criação humana. Né? Então, faremos de novo, mais 2 minutinhos para vocês terem tempo de pensar, refletir quais argumentos, né, comprovam, que afirmações estruturam esta afirmação, que argumentos circulam ao redor da ideia de que a sociedade é uma criação humana. Então, 2 minutinhos, a gente já volta com as participações de vocês.
Então, esse texto é muito mais complexo, né, do que o outro. É um texto de sociologia, é um texto denso. Professora Tayana, quais participações tivemos? Vamos pegar algumas aqui. A Laísa disse, as teorias clássicas da sociologia apontam, ela coloca essa parte. Isso. O Raigon diz, em suma, a sociedade e os seres humanos estão intrinsecamente conectados. Está para esse caminho aqui. A maioria isso. Que bom. Achou. Nossa, que legal. Olha só na tela o que eu fiz para vocês poderem dar uma observadinha, né, ficar uma clareada. A sociedade é uma criação humana. Os seres humanos também se organizaram por fatores subjetivos, afinidades, gostos, semelhanças. Teorias clássicas da sociologia apontam a criação das sociedades como estruturas ordenadas, baseadas em regras, leis, códigos de condutas, moral, ética. Os seres humanos estão intrinsecamente conectados. Eu vou, né, transformar nisto aqui, neste resumo. A sociedade é uma criação humana. Os seres humanos se organizaram por fatores subjetivos. Afinidades, gostos, semelhanças. Teorias clássicas da sociologia apontam a criação das sociedades como estruturas ordenadas, baseadas em regras, leis, códigos de condutas, moral, ética. Os seres humanos estão intrinsecamente conectados. As palavras-chave que eu achei nesse texto foram sociedade, sociologia e estruturas ordenadas. Então, quando for ler o texto sobre sociologia, quando for parar para estudar, eu vou, nesse trecho, eu vou procurar as palavras-chave, leio o resumo e vou até o texto e eu me organizo. Seria legal fazer isso todas as aulas, né? Você retomar, resumir, né? E quando for procurar um texto, pensar nisso. O resumir um livro inteiro não é resumir a história, você está resumindo o enredo. Então você tem que entender o livro, pensar o livro e qual é o caminho para você poder passar ele para frente, para que a outra pessoa entenda. O resumo é uma tipologia textual importantíssima que nos ajuda em diversos momentos, principalmente aqui no momento de escola, no momento de estudar. Eu tenho mais um exercício que esse sim vai ser muito rápido. Eu recomendo que vocês tirem print da tela, porque não vai dar para fazer inteiro, né? Porque nós temos mais 3 minutinhos de aula. E eu trouxe para vocês um texto do Wikipedia. Né? Neste excerto abaixo do site Wikipedia, quais informações precisam estar presentes no resumo? Então vamos ler juntos, né? Star Wars, Brasil, Guerra nas Estrelas, Portugal, Guerra das Estrelas. É uma franquia do tipo Space Opera estadunidense, criado pelo cineasta George Lucas, que conta com uma série de 9 filmes de ficção científica e 2 spin-offs. O primeiro filme foi lançado apenas com o título Star Wars, em 25 de maio de 77, e tornou-se um fenômeno mundial inesperado da cultura popular, sendo responsável pelo início da era dos blockbusters, que são superproduções cinematográficas que fazem sucesso nas bilheterias e viram franquias com brinquedos, jogos, livros, etc. Teve 2 sequências, The Empire Strikes Back e Return of the Jedi, lançados com intervalos de 3 anos, formando a trilogia original que segue o trio icônico formado por Luke Skywalker, Han Solo e Princesa Leia, que luta pela aliança rebelde para derrubar o tirano Império Galáctico. Paralelamente, ocorre a jornada de Luke para se tornar um cavaleiro Jedi e a luta contra Darth Vader, um ex-Jedi que sucumbiu ao lado sombrio da Força e ao Imperador. Eu vou querer que vocês deem uma outra olhadinha. Por favor, diretor, coloca na tela só mais um instantinho. Tire um print dessa imagem, dá uma olhadinha e tragam esse texto resumido, levem para o seu professor e respondam a pergunta, né? Quais informações precisam estar presentes nesse resumo? Né? E uma outra pergunta, neste excerto abaixo do site Wikipedia, quais são as palavras-chave? Então, são 2 perguntinhas para você levar para casa. Resuma o texto, né? Em suma, é isto. E quais são as palavras-chave? Não deu tempo da gente poder compartilhar isso no nosso chat hoje, mas eu acredito que a aula foi bem proveitosa, vocês participaram bastante, fiquei bem feliz. Não esqueça, voltar as 2 perguntinhas. Quais informações precisam estar presentes no resumo? E quais são as palavras-chave? Voltando aqui para mim, vocês, se por acaso não estiverem à vontade com o tema, com esse texto, vocês podem procurar outro texto em outro momento, algum livro, né, e resumir. Inclusive no caderno do aluno, tem muita coisa nas disciplinas de geografia, história, artes. Professor, olha, eu peguei nesta página esse texto, resumi, peguei essa ideia-chave, né? E aí você apresenta ao seu professor, olha, aprendi a resumir, extrair a ideia principal do texto, né? Organizei. Organizar os estudos é algo fundamental. Resumir não é só você diminuir, é você extrair a ideia principal de forma clara. Então, o que fizemos hoje? Hoje nós selecionamos as principais ideias de um texto,
nós relacionamos a tipologia textual resumo ao estudo interdisciplinar, ou seja, falamos de outras disciplinas também, né? Sociologia foi o nosso exemplo de hoje, e elaboramos resumos de diferentes áreas do conhecimento, né? Se bem que você entender que na aula de português nós estávamos falando de genética, biologia, quem nasceu primeiro e depois falamos sociologia, ou seja, pouco falamos de literatura e língua portuguesa, mas falamos sim, muito falamos de literatura e língua portuguesa que está permeando todas as disciplinas. Professora Tayana, muito obrigado. Obrigado a você, Mauro. Obrigado, alunos, por estar com a gente hoje à tarde. E até a próxima aula. Até mais, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.